Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 9º ano. Equações do segundo grau incompletas. Ensino Fundamental 9º ano. Aproveite aí e inscrevam-se no meu canal ainda quem não se inscreveu, ok? Então, vamos à aula. Equações do segundo grau incompletas. Terceiro caso, quando somente o coeficiente b é nulo, ou seja, b é igual a zero e c é diferente de zero. Então, eu tenho aqui a equação do segundo grau incompleta. Ax² mais c igual a zero. Olha, perceba-se que eu não tenho o bx aqui, né? Por quê? Porque o b é zero. Então, ele vai ficar com essa característica aqui. E aí, para resolver isso, nós vamos abaixar o ax² e igualar eles. Dessa forma aqui. E o mais c, eu vou passar ele aqui para frente do zero. Então, essa igualdade aqui vai ficar assim, como se ficasse dessa forma. Eu tiro o mais c daqui e passo ele para cá. Olha lá, menos c, tá? Na prática, então, esse mais c aqui, que eu vou tirar ele daqui, eu desço ele aqui na frente dessa igualdade aqui, tá? Porque, como eu falei, aqui é zero, né? Então, essa conta aqui é nula. Ok? Então, ficou ax² igual a menos c. Tá? Próximo passo é eu levar esse a para o lado de cá. O a está multiplicando, né? A vezes x² igual a menos c. Então, esse a eu vou passar ele para cá dividindo aqui. Então, vai ficar dessa forma. Vou abaixar aqui o x² igual, e essa barrinha aqui que eu faço aqui é a divisão que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, é x² igual dividido por quem? Abaixo menos c. Então, é menos c dividido por quem que eu falei? Pelo a. Então, o a vem aqui embaixo do menos c. Tá? E aí, essa divisão aqui, se ela for exata, a gente divide. Se for uma simplificação, não for exata, mas der simplificação, a gente simplifica. Tá? Se não, se for irredutível, né, basta a gente continuar aí. Então, como que eu vou continuar? X². Então, isso daqui é uma potência ao quadrado. E eu tenho que passar esse quadrado também para o outro lado aqui, para deixar o x sozinho, que a intenção é achar o valor do x, tá? Então, se ele é uma potência ao quadrado, ele vai passar como raiz quadrada. Então, vai ficar dessa forma aqui. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? De menos c sobre a. Então, é só abaixar ela. Esse mais ou menos, gente, aqui na frente da raiz quadrada é porque é a equação do segundo grau. Então, toda vez que a gente resolver a equação do segundo grau, na frente da raiz quadrada vai estar sempre esse sinalzinho de mais ou menos aqui. Por quê? Porque aqui é a solução do exercício. Tá? A solução é mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Então, dá duas soluções, uma positiva e uma negativa. Vamos a exemplos aqui que vocês vão entender melhor. Então, eu tenho aqui exemplos. Primeiro exemplo aqui, eu tenho x² menos 25 igual a zero. Então, a gente abaixa o x², tá? E o menos 25, né, que é o c, eu vou passar ele para o outro lado. Então, a letra c, ela vai vir para o lado de cá. Então, eu tiro ela daqui, lembra? E passo ela para cá, né? Forma de adição, né? Positivo, mais 25. Então, na prática, esse menos 25, nós abaixamos ele aqui como mais 25, né? E aí, professor, não tem que dividir agora, mas não tem número aqui? Tem, gente, né? Nesse caso aqui não precisaria fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês. Ali tem o 1, tá ok? E esse 1 ele vai passar aqui dividindo esse número aqui, o c, né? Então, mais 25 dividido por 1, mas não altera, né? Porque o 1, tanto aqui como aqui, multiplicando ou dividindo, não altera, tá? Então, aqui agora, para continuar, x², esse ao quadrado vai virar raiz quadrada. Então, aqui eu deixei o x sozinho, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? 1 não precisa pôr. Então, aqui a raiz quadrada de 25. Então, abaixo 25. E nós sabemos o quê? Que a raiz quadrada de 25 é 5, né? Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Então, eu vou ter aqui x igual a mais ou menos 5. Tá? E aí, o conjunto de solução, gente, é que vocês vão entender agora esse mais ou menos aqui. O conjunto de solução ele vai ser 5 negativo ou 5 positivo. Então, por isso desse mais ou menos, porque tem duas soluções, por ser uma equação do segundo grau
Então, ela tem duas soluções, ela tem dois valores para x, tá ok? Então, ó, 5 negativo, 5 positivo. Vamos a um segundo exemplo. Aqui agora eu tenho 2x ao quadrado menos 18 igual a 0. Olha só, agora apareceu o 2. Aqui era o 1, né? O 1 não precisa utilizar, ó. Mas o 2 sim, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2x ao quadrado, vou abaixar ele, tá? Dessa forma. E o menos 18, né? A gente passa para lá. Então, abaixando aqui, o que é? Mudando a operação dele aqui, ó. Mais 18, né? E agora esse 2 nós vamos passar dividindo. Então, isso daqui vai ficar uma divisão, né? Ó, x ao quadrado igual a divisão de quem? De 18 por 2. Então, abaixo 18 aqui e o 2 vem embaixo dele aqui na divisão. E aí, gente, ó, aquilo que eu falei, 18 dividido por 2 é exato, então dá para dividir. Então, eu divido antes de continuar aqui as raízes. Então, isso é igual a 9, ó. Tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, né? Aqui é ao quadrado, então eu vou fazer a raiz quadrada. Ó. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? Eu vou abaixar o 18 por 2? Não, como ele é exato, eu vou abaixar o 9 aqui já. Tá? Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ó. Tá? E a raiz quadrada de 9 é 3, né? Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a mais ou menos a 3, né? X é igual a mais ou menos 3. Então, a solução ó, ela tem duas, 3 negativo ou 3 positivo. Tá? São dois valores para x, porque é a equação de segundo grau. Vamos a um terceiro exemplo. Aqui eu tenho ó, 12x ao quadrado menos 30 igual a 0. Então, da mesma forma, abaixo menos 12, aqui vai ficar 30 positivo. O 12 a gente passa dividindo, né? Então, abaixo 30, o 12 vai vir embaixo dividindo. 30 dividido por 12 ó, não é exata, mas dá simplificação, né, gente? Ó, 30 e 12 tem na tabuada do 2, do 3 e do 6. Tá? Então, a maior é a do 6. Eu vou utilizar a maior. Ó. Então, eu vou simplificar ao mesmo tempo o 30 e o 12 por 6. Tá? E aí, resolvendo essa simplificação, ó, 30 dividido por 6 é 5, 12 dividido por 6 é 2, então isso daqui dá 5,5. Então, aqui é x ao quadrado igual a 5 meios. E aí, eu vou fazer a raiz quadrada, né? A x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? Ó, dos 5 meios. Tá ok? Só que 5 meios é uma fração irredutível. Tá? Então, a solução ó, vai ficar dessa forma aqui. Ó. Não dá para fazer mais nada aqui, então a solução é a raiz quadrada de 5 meios negativo ou a raiz quadrada de 5 meios positivo. Tá? Vamos a um próximo exemplo aqui. Ó, esse exemplo aqui eu tenho x ao quadrado mais 25 igual a 0. Olha aqui, ó, aqui é mais agora, então preste atenção. Tá? Então, eu vou abaixar o x ao quadrado, o mais 25, ó, ele vai vir para cá, o menos 25. Então, abaixo ele, ó, era adição, virou subtração. E aí, eu vou fazer o quê? A raiz quadrada, né? Ó. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada. A raiz quadrada de quem? De menos 25. Então, presta atenção, gente, que antes era positivo tudo dentro da raiz, agora é negativa. Então, não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, a resposta ó, vai ser essa. Ó. Nenhum número real. Então, isso daqui não vai dar nenhum número real. Pois, né, aqui faltou o i, pois nenhum número real ao quadrado é igual a menos 25. Então, eu não tenho um número vezes ele mesmo que vai dar menos 25. Tá? Então, a minha solução aqui é o conjunto vazio. Esse símbolo representa vazio. Tá? Então, quer dizer, vazio significa que não tem solução. Tá ok? Não tem resposta. E é isso, pessoal. Tá? Fim da aula de hoje. Tá? Aproveite aí. Tá? Inscrevam-se no meu canal aí. Tá bom? Até a próxima aula.